Vamos lá, bem-vindo, bem-vinda. Domingão à tarde, 6 horas da tarde. E muita gente vai perguntar assim, cara, você tá doido? Domingo, 6 horas da tarde, você vai fazer uma live e se não aparecer gente e domingo essa hora ninguém quer assistir uma live, né, na área de engenharia, você não está preocupado com isso? A minha resposta é não, não estou preocupado com isso, cara. Estou preocupado em gerar conteúdo, porque depois isso vai ficar gravado aqui e depois alguém pode assistir isso aqui no nosso canal, onde tem outros muitos vídeos e a gente pode mudar a vida de alguém, porque alguém em algum momento vai assistir esse vídeo. Então eu não estou preocupado se tem muita gente assistindo a live ou se não tem muita gente assistindo a live num domingo à tarde. O que eu quero é fazer a diferença na vida das pessoas, assim como eu espero que você também, depois que veja esse conteúdo, você também queira fazer a diferença na vida das pessoas. Hoje, mais uma vez, eu estou aqui sozinho porque a Tati tem que tá aí acompanhando, mas tem que ficar ali com a Juju. Tem o nosso cachorro que eu já estou escutando ele rodando aqui perto também. E vamos lá, vamos tocar essa live aqui, que a gente colocou um tema bem interessante, bem curioso. Foi um negócio bacana de desenvolver. A gente colocou assim: o que você não quer é o que vai te gerar resultados. E como assim, né? Você pode pensar, poxa, como assim, cara? O que eu não quero é o que vai me gerar resultado? Você tá doido? Você não quer isso? Pois é, opa, já chutei a câmera, já voltei pro lugar. Então, como assim, né? O que eu não quero é que vai me gerar resultado? É sim. Não só na engenharia, de forma geral, mas com certeza na engenharia a gente tem muito disso. Porque o que eu quero quando eu entro na faculdade da engenharia é ser engenheiro, é ser técnico, é ser um cara que vai dar resultado técnico e que supõe que vai ter os resultados que a gente quer sendo técnico. Mas não é assim. O que a gente não quer é o que vai fazer com que a gente tenha resultado. E o que vai fazer com que a gente tenha resultado vai ser a parte humana, vai ser o desenvolvimento pessoal, vai ser o autoconhecimento. É isso que vai te levar a três palavrinhas, que são paixão, habilidade e demanda. Isso é o que te gera resultado: paixão, habilidade e demanda. E para conseguir paixão, habilidade e demanda, entender todo esse contexto, você tem que ter o quê? Desenvolvimento pessoal. Você tem que ter autoconhecimento. E isso é o que normalmente a gente não quer. Engenheiro não está buscando isso, mas a hora que a gente entende isso, aí a gente começa a conseguir de forma consciente a ir em direção dos nossos resultados. E paixão, habilidade, paixão, habilidade e demanda, para conseguir isso a gente se relaciona com outras três palavras, que são clareza, estratégia e ação. E é isso que eu vou discorrer nessa live aqui. A gente vai falar um pouco sobre essas. Vou combinar aí essas seis palavras, né? Paixão, habilidade, demanda, clareza, estratégia e ação. O que é a paixão? Dentro desse trio, né? E comentando aqui que paixão, habilidade e demanda, várias escolas de empresariado comentam sobre isso, né? O Sebrae comenta sobre isso. Dentro do marketing digital, o Érico Rocha comenta e outras várias pessoas comentam sobre isso. Então, é por isso que vale a pena a gente comentar sobre esse tipo de coisa, porque dentro da engenharia a gente não enxerga isso e a gente não busca isso. A partir da consciência é que a gente vai buscar isso. Paixão é o que vai dar sentido para a sua vida. Supõe que você faz engenharia, ou que você fez engenharia impulsionado por algum tipo de paixão. E o que é a paixão? É o propósito. Qual que é o seu propósito quando você fez engenharia? Aonde que você quer chegar? É descobrir por que você faz o que você faz. É o porquê você acorda todo dia de manhã para fazer aquilo. Aquilo o quê? É isso que é o seu propósito, principalmente. Esse propósito, o que a gente não sabe sobre isso? É que ele pode ser para você, mas ele pode ser para os outros também.
E às vezes isso não fica muito claro, né? A busca do propósito é uma coisa muito nebulosa para a maioria das pessoas e principalmente para quem é de uma área tão técnica, para quem é de uma área tão exata, né? O propósito é uma coisa muito vaga. E quando a gente passa a entender isso, né, que o propósito pode ser um propósito para mim, pode ser um propósito para os outros, começa a fazer sentido. Por que você faz o que você faz? Tem alguns exemplos que eu marquei aqui para poder comentar. Eu tenho, por exemplo, um vizinho meu, pessoa próxima, né, que eu realmente conheço. Ele tem um propósito que é dele e que fez ele evoluir e que fez ele alcançar o resultado que ele queria para ele. E tá tudo bem. Às vezes as pessoas acham que um propósito tem que ser uma coisa super nobre, só vale se for muito nobre e se for para todos os outros, menos para você. E não tem que ser assim. Esse cara eu acho um cara assim, um exemplo fantástico. É um cara novo que uma vez conversando com ele, ele me falou assim, cara, eu tinha o meu objetivo muito claro quando eu entrei na faculdade, que eu queria ter uma Mercedes antes de completar 30 anos. E para muita gente isso pode falar assim, cara, que cara superficial, né? Que cara supérfluo. Mas será que é mesmo? Porque sabe o que aconteceu com esse cara? Com 28 anos ele tinha a Mercedes dele. Ele colocou um propósito dele, colocou para ele um objetivo tão forte e tão claro que isso virou o propósito dele. Tem que ser um propósito de vida? Não. Virou o propósito dele naquela etapa da vida dele que ele foi lá e fez tudo o que tinha que ser feito para poder alcançar esse propósito. Ah, mas tá bom, isso aí a pessoa pode ter como um objetivo. Ótimo, e pode ter outras pessoas que têm outros propósitos. Tem pessoas que têm propósitos que não estão no dele, no eu dele. Né? Pode ser o propósito para o próximo. Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, é um. Jesus Cristo foi outro. O propósito estava no outro, estava fora. Eu vi outro dia um vídeo que eu achei fantástico, contando a história de um pai que tinha um filho que era deficiente. Não sei se o filho já nasceu deficiente ou se o filho teve um acidente, realmente não sei. O fato é que o filho não tinha mobilidade nenhuma, mal conseguia falar. Mas o pai dele sabia, com a pouca comunicação que ele tinha com o filho, que ele gostava de triatlon. E o que esse pai passou a ter como propósito? Esse pai passou a ter como propósito dar alegria para o filho dele. Então o propósito do pai, não era ele, era o filho. E aí esse cara começou a treinar para participar de triatlon, para quando fosse na prova de natação, o cara colocava o filho numa balsa e nadava, depois pegava o filho, colocava numa bicicleta e pedalava, e depois colocava o filho num carrinho e corria. E eu até arrepio de lembrar da hora que eu assisti esse vídeo. Porque esse era o propósito desse pai. Virou o propósito dele. Nem sempre o propósito desse cara foi esse. Antes de ter o filho, talvez o propósito dele fosse outro. E tá tudo bem, nosso propósito pode mudar. Mas é importante a gente entender que sem a gente ter um autoconhecimento, um desenvolvimento pessoal, é mais difícil da gente encontrar o nosso propósito. Nosso propósito não é uma coisa que cai no nosso colo de uma hora para outra. Principalmente dentro da engenharia, encontrar o propósito nem sempre é tão simples assim. E aí, a pergunta clara que vem para a gente é, então, como que eu encontro o meu propósito? E é de uma forma muito consciente e muito clara, né? Buscando clareza desse propósito, buscando efetivamente, pensando em qual é o seu propósito, refletindo sobre qual pode ser o seu propósito, meditando a respeito de qual pode ser o seu propósito. E pode ter certeza que a hora que ele vier, você vai reconhecer, você vai saber qual que é. Porque quem tem um propósito faz coisas em direção a ele. Como hoje, agora, por exemplo, 6 horas da tarde, eu fazendo uma live aqui. Cara, esse é o meu propósito. Eu reconheci ele depois de anos de engenharia, buscando um propósito muito claro, eu reconheci. E é isso que me faz estar aqui agora. Então, é aquilo que vai te fazer você se mover a qualquer hora que seja, independente
de dor, de cansaço, independente de qualquer outra circunstância, é aquilo que vai fazer com que você se mova. Isso principalmente é o que é o propósito, é o que você vai conseguir quando você realmente estiver buscando. Em último caso, pensando no seu propósito, refletindo sobre ele, meditando, em último caso, se você não está encontrando o seu propósito, faz uma coisa, defina. Você define qual vai ser o seu propósito. Ah, tem que ser o seu propósito de vida? Não. Como o exemplo que eu dei aqui do meu vizinho, que o propósito dele foi ter uma Mercedes antes dos 30 anos de idade, ele definiu aquilo como propósito dele e andou em direção àquilo. Aquilo gerou movimento para ele. Então, se você não está encontrando, não fique parado esperando cair no seu colo. Ah, eu estou pensando, estou buscando, beleza. Mas se a coisa não está indo, faz o seguinte, define qual é o seu propósito para essa etapa. Quando você define e você começa a andar em direção a esse propósito, você está gerando movimento e você está gerando a oportunidade de realmente encontrar o seu propósito, que vai ser um propósito mais amplo, que seja, que vai ser mais longo e está tudo bem. Então, se você não está conseguindo encontrar pensando, meditando, refletindo, defina. Defina, porque isso vai te gerar movimento. E aí a gente passa aqui para parte da habilidade. Então, a gente falou da paixão e agora a gente vai falar da parte da habilidade. Para você ir em direção a esse seu propósito, você precisa fazer duas coisas, né? Identificar quais são as habilidades que eu tenho ou quais são as habilidades que eu preciso desenvolver para ir em direção a esse meu propósito. Essas duas formas. Muita gente se bloqueia porque de repente ela enxerga um determinado propósito e fala assim, poxa, mas eu não tenho as habilidades para poder ir em direção a esse propósito. Cara, desenvolva. Se é uma habilidade, ela é treinável. Treinável. Eu peguei o conceito aqui, eu peguei a definição de habilidade. Conceito relacionado com aptidão para cumprir uma tarefa específica com um determinado nível de destreza. Então, é uma aptidão com conceito relacionado com aptidão para cumprir uma tarefa específica com um determinado nível de destreza. Então, isso quer dizer que é uma coisa que pode ser desenvolvida. Né? Um exemplo claro que a gente pode dar aqui é tirar a carteira de motorista. Você não tem essa habilidade, você desenvolve ela com um determinado nível de destreza. Todo mundo dirige igual? Não, as pessoas dirigem de formas diferentes. Algumas têm mais destreza do que outras. E tudo isso é uma questão de decisão de continuar evoluindo. Então, essa é a mentalidade que a gente tem que ter para entender que isso funciona para tirar a carteira de motorista e isso funciona para se tornar um engenheiro. Quando você se inscreve, quando você se matricula na faculdade de engenharia, você não tem as habilidades para ser engenheiro, você vai desenvolver essas habilidades. E dessa mesma forma, se você quer evoluir como pessoa, existem várias habilidades que você pode desenvolver. Você tem que tomar as ações em direção a isso. Quando você se matriculou na faculdade, você teve que tomar ação. Você teve que passar no vestibular, você teve que ir na faculdade, você teve que se inscrever efetivamente, você teve que fazer as aulas. Ação, movimento, é isso que a gente precisa, né? Reconhecer quais são as habilidades que a gente tem ou quais são as habilidades que a gente precisa desenvolver para ir em direção a esse nosso propósito. Para a gente realmente viver da nossa paixão ou para você alcançar essa paixão que você definiu. E para isso é preciso que você tenha o quê? Uma estratégia. Sem estratégia, dificilmente você vai chegar a conseguir esse resultado. A gente precisa de uma estratégia. Quando você, mais uma vez, tomou a decisão de se inscrever em fazer um vestibular, você planejou ali uma estratégia. Né? Poxa, eu tenho que estudar até tal grau no colégio, fazer um cursinho
tenho que estudar tantas horas por dia, tenho que ir lá na data tal, fazer a matrícula do vestibular, tenho que me apresentar no dia do vestibular, tenho que levar água, tenho que levar um chocolate ou um lanche, alguma coisa, porque a prova é longa. Então, tudo isso são estratégias, né? A gente às vezes não reconhece isso, mas do mesmo jeito que a gente tem essas estratégias, depois que a gente é engenheiro, que a gente está buscando aí os nossos resultados dentro da engenharia, a gente tem que ter estratégia. Precisa desenvolver uma estratégia, definir claramente qual é o meu propósito, qual é o meu objetivo, como é que eu vou fazer para ir em direção a ele, quais são as habilidades que eu tenho, que eu vou desenvolver para poder ir em direção a ele. E tudo isso precisa de estratégia, né? A estratégia é fundamental para a gente desenvolver uma nova habilidade, né? Para a gente cumprir o nosso propósito. Qual que é o grande cuidado? O grande cuidado que a gente tem que ter com relação à estratégia. Muitas pessoas, dependendo do perfil principalmente, elas vão se bloquear no momento de fazer uma estratégia. Johnson, como assim se bloquear? Elas vão se bloquear porque elas vão querer montar uma estratégia tão perfeita, tão completa, com um nível de detalhes tão grande do que eu tenho que fazer para poder chegar no resultado, que essa estratégia nunca vai ficar pronta. E se essa estratégia não fica pronta, o que acontece? Você não avança. Então, esse é o grande cuidado que a gente tem que ter na hora de montar uma estratégia. Uma estratégia, para a gente avançar, ela tem que ter, no começo, 4 coisas. Não tem que ter muito nível de detalhe. Por quê? Porque você precisa começar, você precisa avançar. À medida que a gente avança, a gente se motiva e vai gerando cada vez mais resultado. E à medida que você gera mais resultado, você tem mais recurso para melhorar mais a sua estratégia. É mais ou menos como querer planejar uma viagem, vamos colocar assim, daqui na Europa, para passar 30 dias na Europa. Você tem uma escala macro. Cara, você vai planejar suas férias, você vai planejar a compra da passagem, você vai saber onde é que você vai chegar, você vai saber onde é que você vai ficar e tal. Mas você não vai saber exatamente que dia você vai, aonde você vai almoçar em cada dia, se o ônibus vai passar, se não vai passar, se vai pegar ônibus, se vai pegar metrô. Cara, você tem uma escala macro. As coisas vão se ajustando também um pouco no meio do caminho. Então, você tem que tomar muito cuidado com essa questão da estratégia. E isso depende de perfil. A gente já falou sobre isso aqui, de perfil comportamental. Uma pessoa que é mais planejadora, que é mais analista, vai tender a ter um comportamento mais nível de e que pode bloquear ela. Uma pessoa que é mais comunicadora, mais executora, tem uma tendência a, nesse momento, deixar a coisa fluir. Se você reconhece esse tipo de perfil em você e reconhece essas características e não deixa que isso te determine, então você pode usar isso a seu favor. Se você reconhece que você tem um perfil mais analista e que gosta muito do nível de detalhe e vê que isso está te bloqueando e sabe que isso funciona assim, então você tem clareza, você reconhece e você se permite não deixar que essas características te determinem. E você pode começar a usar características que são de perfis mais executores, mais comunicadores, que vão fazer com que isso flua, né, de forma mais leve, né? Vai parar de se cobrar tanto com relação a essa parte de se bloquear com a estratégia. O que é importante dentro da estratégia para você realmente começar a conseguir resultados em direção ao seu propósito, em direção aos seus objetivos? E dentro do que a gente falou de paixão, habilidades e demanda, dentro da estratégia
é fundamental que você verifique essa questão da demanda. Vamos contextualizar que a gente está falando de uma pessoa que quer resultados dentro da engenharia, que eu falei que esses resultados, o que você não quer é que vai fazer você gerar os resultados, que para você conseguir enxergar e organizar paixão, habilidade e demanda, você precisa ter autoconhecimento, precisa de desenvolvimento pessoal. Então, que dentro de paixão, habilidade e demanda, a demanda vai estar dentro da sua estratégia para te levar a alcançar esses resultados. Então, a demanda é o que não adianta eu ter muita paixão por um determinado assunto, muita habilidade para desenvolver esse assunto, se eu não reconheço ou não encontro uma demanda de mercado que vai realmente me dar o retorno, e aí a gente está falando, né, de retorno financeiro do que eu quero para mim. Então eu preciso colocar dentro dessa estratégia uma verificação dessa demanda. Essa demanda existe? Ela não existe? Ela não existe, mas eu posso criar essa demanda? Então isso é fundamental que a gente pare para avaliar essa questão. Se não tem demanda, né, você pode ter habilidade e pode ter a paixão, que a coisa vai ficar um pouco complicada. Você pode não conseguir esse resultado. Então essa demanda, ou você identifica ela como, cara, pesquisando, olhando, investigando, conversando, refletindo, né, as oportunidades, e aí a demanda é uma oportunidade que pode aparecer para você, ela só vai aparecer se você efetivamente estiver buscando ela de forma clara, de forma concisa, de forma incansável. É assim que a gente consegue identificar, né? Ou descartar. Não tem como você descartar uma coisa que você nem pesquisou. Ou então fica muito supérfluo. Você pode perder uma grande oportunidade se você simplesmente acha que. Achar que é muito pouco, é muito frágil. Não tem peso. Você realmente, para poder encontrar uma demanda, você tem que ter clareza. Tem uma historinha que eu gosto muito de comentar com relação a isso, que é a história da empresa que mandou 2 vendedores para um país, a empresa de sapatos, tá? Vou frisar isso aqui, uma empresa de sapatos que mandou 2 vendedores para um país novo, eles queriam abrir mercado. E o que aconteceu? Quando chegou nesse país fictício, os 2 vendedores identificaram a mesma situação. Ninguém tinha sapato, todo mundo estava descalço. Todo mundo estava descalço. E aí, diante dessa mesma situação, que é única para os 2 vendedores, um vendedor ligou para a central e falou assim: pessoal, é o seguinte, aborta a missão, estou indo embora porque aqui a gente não vai ter venda, porque ninguém usa sapato. Aqui está todo mundo descalço, ninguém usa sapato, não tem mercado para a gente. O outro vendedor, que tinha ido para o outro lado do país, mas a situação é igual, pega o telefone, liga para a central e fala assim: galera, estamos feito, aqui ninguém tem sapato ainda, a gente tem muito mercado para crescer. Então tudo vai depender de como você enxerga essa oportunidade que apareceu, que você estiver buscando. Você vai enxergar ela como uma demanda ou não. Depende de onde você está colocando o seu foco. E isso vai fazer toda a diferença para você conseguir os resultados que você quer. E a forma como você vai enxergar isso vai depender de quê? E a sua mentalidade não tem absolutamente nada a ver com a parte técnica do que você desenvolveu durante a faculdade ou nos anos que você está no mercado. A sua mentalidade é uma decisão sua. Então, mais uma vez, por isso o título. Por isso o título. O que você não quer é o que vai te gerar resultados. Porque a gente, como engenheiro, a gente não quer preocupar com isso, a gente só quer executar. Pelo menos a grande maioria. Mas a diferença está aí. Então a diferença vai estar na sua mentalidade.
E como é que, né, você faz para identificar a demanda? É isso, cara. É buscando, é correndo atrás, é pesquisando, é investigando, é verificando. De repente uma coisa que não era uma oportunidade um dia, no dia seguinte pode vir a ser uma oportunidade. Isso é assim que efetivamente acontece. E eu falei que uma demanda ou você identifica ou você cria. E aí você pode ter ficado assim com essa minhoca na cabeça, né, cara? Cria a demanda? Como assim a gente cria a demanda? A gente cria a demanda. E tem exemplo que a gente pode dar sobre isso aqui. Um deles é Steve Jobs e iPhone. Como assim esse cara criou a demanda? Claro, esse cara literalmente ele criou a demanda dele. Esse produto começou a dar muito resultado e ele não existia. As pessoas naquela época que ele criou o iPhone não queriam um iPhone, elas queriam um telefone. E ele criou um telefone com tela touch, com conexão à internet, com uma série de outros critérios, né, que não são tanto assim do meu conhecimento. Mas ele não perguntou para ninguém se ela queria ou não aquilo. Ele criou aquilo e falou assim, cara, toma, você já viu isso aqui? Dá uma olhada nisso aqui. E a partir do momento que as pessoas enxergaram aquilo ali, elas não queriam outra coisa. Aquilo virou objeto de desejo. Era tudo que elas queriam. Então ele criou uma demanda que não existia. E aí esse é o momento em que você fala para mim assim, cara, deixa de ser idiota, você está falando do Steve Jobs, o cara é um gênio, né? E o que eu vou criar aqui? E eu tô aqui para te falar que ele é o Steve Jobs e você é você. Você vai criar ou gerar a oportunidade de criar uma demanda dentro da sua área com o seu conhecimento. Ele fez o que ele fez dentro da área dele. O que você pode fazer dentro da sua área que vai gerar uma demanda, que vai criar uma demanda? Como é que eu vou saber disso, Johnson? Pensa, reflete, busca informação, cruza informação. Quantas coisas do iPhone já existiam? O Steve Jobs só teve que cruzar as informações e colocar no aparelho. Então pensa nisso, dentro da sua área, o que tem de recurso que de repente você vai cruzar de informação da sua área ou da sua área de conhecimento, não só da sua área de engenharia. De repente você é um engenheiro e que tem determinados hobbies que a hora que você cruza as informações te gera um produto, te gera uma ideia, é criatividade. É assim que as coisas vão acontecer. É assim que você vai conseguir criar uma demanda. E dentro da engenharia, a gente pode fazer isso da seguinte forma, com conhecimento e informação. Várias situações de mercado podem gerar uma demanda a qual eu, como engenheiro, vou atender, independente da área. Tá? Pode acontecer de determinada mudança de mercado, uma determinada exigência que vai criar uma demanda. A criação de normas, por exemplo, é um momento em que gera oportunidade para você ter uma nova demanda. E aí pode acontecer duas coisas. Você pode esperar ser demandado, ou você pode enxergar que isso é uma demanda e fazer essa informação chegar às pessoas que vão demandar o serviço. Isso é uma grande sacada. E dentro da civil, né, a gente tem um ótimo exemplo. Foi feita agora a norma de inspeção predial. Todos os edifícios têm que ter uma inspeção predial, não sei se é anual, tem lá os critérios, mas enfim, tem que ter uma inspeção predial. Isso é uma baita de uma demanda. Só que quem vai consumir esse produto, esse serviço, de repente não tem conhecimento disso. E o que você pode fazer para gerar essa demanda? Você gera conhecimento, gera informação para que a pessoa que vai consumir, que vai realmente te demandar, ela fique sabendo disso. Porque senão, eu vou te falar o que acontece, é muito fácil a gente reclamar, né? Ver vários acidentes aí na nossa área de engenharia civil, tá? Isso pode acontecer em qualquer engenharia.
Tá lá o prédio, tá com problema e caiu um pedaço, caiu uma marquise, matou não sei quantas pessoas e tinha que ter feito isso, tinha que ter feito aquilo. Mas, cara, de repente, a pessoa que é responsável por contratar esse serviço, né, na parte predial, no caso o síndico, de repente ele não tem esse conhecimento. Ah, mas ele deveria ter. Então tá, tudo bem que ele deveria ter. Mas a pergunta é, o que, que você pode fazer que esse conhecimento chegue na mão desse cara de forma mais fácil e que depois ele te contrate? Ah, mas isso é um trabalho. É um trabalho que tem uma facilidade enorme para você conseguir fazer. Através do que eu estou fazendo aqui. Né? Você começa a gerar conteúdo dentro de um perfil seu que vai fazer com que as pessoas tenham cada vez mais alcance. Você vai direcionar essa informação sua para um público específico e essa informação vai fazer esse cara pensar e vai falar assim, cara, é verdade, eu preciso disso mesmo. Tem uma norma que exige isso. E aí, quem você acha que esse cara vai procurar em primeiro lugar? Vai sair pesquisando por aí ou vai primeiro pesquisar em você que fez a informação chegar nele? Essa é a sacada. Esse é o diferencial. É isso que vai fazer realmente com que você consiga os resultados. E mais uma vez, o resultado que você quer está no que você não quer. Né? Porque a maioria das pessoas, a maioria dos engenheiros não quer fazer isso. Não quer gerar um conteúdo para um determinado público específico que depois vai demandar dele. Não quer. Mas às vezes não quer ou não sabe que pode fazer. E é isso que eu quero fazer você entender. E depois de tudo isso, o que a gente precisa fazer é entrar em ação. Depois que você definiu tudo isso, que você pensou lá, encontrou o seu propósito, que você pensou quais são as habilidades que você tem ou que você tem que desenvolver para alcançar ou viver desse propósito. Depois que você montou a sua estratégia, 4 coisas iniciais para poder começar a andar, a entrar em movimento, e que você entendeu essa questão da demanda, que você pode identificar uma ou criar uma demanda, gerar uma demanda, então você entra em ação. Se você não entrar em ação efetivamente, não adiantou de nada todo o anterior. Vai ser uma maravilha, mas vai ficar lá na gaveta. E isso não vai te gerar resultado. Então, depois que você linkar absolutamente tudo isso, aí você entra em ação e aí você começa a ter resultados efetivamente. E isso vai fazer com que você tenha cada vez mais recurso para poder ter mais resultado, para desenvolver mais habilidades, para enxergar novas oportunidades. E é assim que a coisa vai funcionando. Bom, e para um domingo à tarde, eu acho que é suficiente. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguma pergunta.